Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja nos escutando, me escutando, acompanhando, enfim, o nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um pouco, com notícias comentadas, fazendo o fechamento da semana aqui neste sábado, dia 19 de março de 2023. E para já começar aqui dando uma descontraída, né? Vamos lá com a notícia interessantíssima aqui, que a deputada estadual Letícia Guiar, como ela mesma diz, né, a única mulher reeleita deputada estadual no Vale do Paraíba, falando aqui que, aliás, agradecendo, né, ao município de Jacareí, agradecendo no toda a população, né, de Jacareí devido à reeleição, né? Ela espalhou placas aí pelo Vale do Paraíba para fazer o agradecimento de cidade em cidade. Só que a deputada, né, acabou cometendo um pequeno vacilo. Ela colou um outdoor em que ela agradece Jacareí, nem nada mais, nada menos que no bairro Urbanova. Pois é, tá aqui a notícia no portal Meon. Eu fiquei sabendo disso um pouco antes por conta justamente do Guilherme, né, que andando lá nas ruas do Urbanova identificou o outdoor um tanto quanto chamativo e claro, né, mandou as imagens, além, claro, de ter mostrado aí a foto, né? Eis que vagando pelo Instagram, achei também no portal Meon essa imagem aí falando do lugar errado, né? Que a deputada bolsonarista Letícia Guiar colocou agradecendo o Jacareí, porém em São José dos Campos, né? Então fica aí um pouco esquisito, né? Claro, equívocos acontecem, né? A gente sabe, mas não deixa de soar um tanto quanto tosco, né? Ainda mais que parte-se do princípio, né, que a coisa deveria ser toda organizada e acabaram fazendo aí por onde publicar o cartaz dessa natureza na cidade errada. Mas é isso. Vamos com mais notícias aqui. Por falar em bolsonarismo, né? Olha, gente, né, claro que eu tento ter um mínimo, né, de educação, de refino, principalmente quando se está lidando com o público, quando se está aqui discutindo notícias, falando de assuntos sobre a política, as questões sérias e tudo mais, e evito, né, procuro não baixar o calão. Claro que às vezes é um pouco difícil, é um leve traço aí da personalidade também, mas quem me acompanha sabe que também não é corriqueiro que eu faço isso, né? De uma forma geral, procuro aí me conter. Mas, olha, vejamos só, né? A gente pega aqui uma notícia como essa, dessa vez no portal Metrópolis, falando que o ex-presidente Jair Bolsonaro irá palestrar em um seminário sobre meio ambiente e sustentabilidade na Flórida, nos Estados Unidos. O evento será realizado pela Geoflorestas no próximo dia 30 de março. O seminário irá acontecer na South Florida Bible College and Theological Seminary, uma faculdade particular cristã na cidade de Deerfield Beach, na Flórida. Bolsonaro também foi confirmado pela faculdade em um simpósio de negócios e liderança marcado para o dia 22 de março. Apesar dos eventos nos Estados Unidos, o ex-presidente Bolsonaro prometeu voltar para o Brasil no dia 29 de março durante um evento com empresários brasileiros em Orlando. Abre aspas, eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 deste mês.
quando falta uma semana, a gente estuda a situação, como que está o Brasil, como estão os contatos aqui, declarou Bolsonaro. Bom, soa um tanto quanto bizarro, né? E eu acho que a gente nem precisaria tocar muito no assunto, afinal de contas a gente viu como ficou, né, toda a questão ambiental barra humanitária nos últimos anos de governo Bolsonaro, como tudo isso foi levado, tratado, ou melhor dizendo, destratado, e agora, claro, né, a gente também pensa e verifica até aqui com relação também à instituição, né? A quem serve, a quem essas palestras do Bolsonaro servirão. E o que atrai as pessoas quererem ouvir uma pessoa do grande conhecimento, né? Claro que estou sendo irônico, né? Pelo amor de Deus, de Jair Bolsonaro sobre a questão do meio ambiente para estar falando aí em seminários ou qualquer coisa do tipo. Em que pese ele ter a relativa importância do cargo que já ocupou enquanto presidente, né? Ou melhor, atual ex-presidente da República, é notável que Jair Bolsonaro foi um grande agente do capital no que diz respeito a ser um inimigo do meio ambiente, dos povos originários e, claro, de tudo aquilo que a gente pretende de fato manter e impedir que o capitalismo termine de destruir de uma vez. Aí, pegando essa questão, da qual eu não vi muitas críticas de forma geral, eu tenho que lidar. E aí, por isso que eu estava falando sobre a questão de ser comedido, né, de evitar a chamada, né, a popular boca suja. Quando eu vejo uma nota aqui do MB Livre SJC no Instagram, o MBL de São José dos Campos, falando que governo Lula bate recorde de desmatamento na Amazônia e chega ao maior valor para fevereiro desde 2015. E aqui com letras garrafais recorde, né? E a foto do Lula estampada com a imagem da Amazônia atrás. Ora, vocês que acompanham o canal sabem que somos tão críticos ao governo Lula quanto os demais. Temos um viés de observar, entender e criticar o governo pela esquerda, evidentemente, e não pelo viés direitista do MBL, do bolsonarismo, entre outros grupos. Porém, algumas coisas também não dá para ter mau caratismo. O Lula praticamente assumiu há 2 meses, né? E esses índices, ora, não foi o Lula que assumiu e simplesmente botou para ferrar com a Amazônia para o lugar virar o que virou. Afinal de contas, a gente já está lidando com algo que já vem de um embate, já vem de toda uma situação. É o mesmo que um morador destruir uma casa, detonar uma casa, no dia seguinte irem morar pessoas novas e vocês falarem que no dia seguinte, nossa, a casa nunca esteve tão ruim quanto, né? Bom, as pessoas acabaram de chegar e obviamente vão tentar organizar a casa destruída, né? Então, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é, no mínimo, uma falta de caráter por parte do MBL em publicar um material dessa natureza, né? É óbvio que o governo Lula acabou atingindo esse tal patamar, mas isso não significa que foi o governo Lula que nesses tempos destruiu a Amazônia, ou foi conivente com a destruição da Amazônia, para chegar a esse recorde que foi registrado aqui nessa medida, nessa análise desde 2015, né? Então,
é no mínimo um mau caratismo por parte do MBL, né? Em especial aqui da página do MBL de São José dos Campos. Aí eu tô me segurando, né? Mas. Ai. Vá pra puta que te pariu, MBL. Desculpa, gente, eu não deveria, né, ter perdido aqui o controle, né? Mas tem coisas que, olha, gente, nós temos nosso pé atrás, nós temos nossas observações, evidentemente, temos um posicionamento crítico, como já disse, com relação ao governo Lula, justamente por conta de não acreditarmos na conciliação de classes, não acreditarmos na política petista e inclusive no que tange a questão do meio ambiente, da Amazônia, da sustentabilidade, a gente acha bastante complicado a política de pseudo-esquerda, a política conciliatória do atual governo, na tentativa de preservar o meio ambiente e mesmo outras políticas, outras pautas que a gente poderia estar aí considerando. Agora, esse tipo de crítica, esse tipo de análise que é colocado aqui na página do MBL, convenhamos que é no mínimo ultrajante, né? Aí já é simplesmente querer ignorar um antigo problema que foi justamente o que estávamos falando até agora há pouco. Mas enfim, acho que já coloquei aqui minha observação e creio que seja também a de muitos dos ouvintes que estão nos acompanhando. E eis que a Tabata Amaral, né, figura aí que a gente já acompanha há um bom tempo, diga-se de passagem, até mesmo antes de se tornar deputada. É... Bom, ela soltou mais uma pérola, né? Ela aí que é do Partido Socialista Brasileiro e agora foi eleita, né, primeiramente pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, ambos partidos controversos, né, porém com um histórico, uma origem, né, é, no pensamento de esquerda, apesar de um tanto quanto controverso, né? Mas eu não vou entrar aqui no mérito da questão agora. De qualquer forma, Tabata Amaral novamente conseguiu aí falar algumas das suas bobagens. E dessa vez falando que o Estado brasileiro precisa basicamente aí de um equilíbrio, né? Uma espécie de balança entre socialismo e liberalismo. Segundo ela, socialismo para os pobres, né? Socialismo para tirar as pessoas da fome e liberalismo para desinchar a máquina, para desinchar o Estado, para poder fazer com que o dinheiro seja é, mais bem distribuído, que o dinheiro seja melhor aplicado, melhor usado, né? E esse papo todo. Bom, não preciso aqui entrar em grandes méritos, né? Eu acho que a própria fala da Tabata Amaral só mostra cada vez mais o quão pequeno burguês é o pensamento dela e o viés político dela, e justamente por isso mostra o que vem a ser de fato o PSB do qual ela se encontra e porque por essas e outras, inclusive nós do podcast Mesa de Debates, temos certo pé atrás quando vai ser falado sobre determinados partidos, determinados grupos que podem até ter um histórico ou ter uma origem aí que remete à esquerda brasileira, mas que afinal de contas nada mais são do que partidos burgueses, partidos da ordem, e como é o próprio caso aí da Tabata Amaral, que
acaba, né, se apresentando ou tendo aí uma certa cara que tenta passar uma imagem de esquerda, né? Tudo bem que em algumas ideias, em algumas propostas, ela pode até se colocar num posicionamento mais progressista, se a gente for comparar com o próprio MBL que já citei aqui, ou mesmo grupos bolsonaristas, né? Mas convenhamos que a comparação fica um tanto quanto, né, complicada. Afinal de contas, é o mesmo que você querer comparar uma pessoa que no máximo, é, sei lá, chegou aos 40, aos 70 anos e falar que ela é jovem se comparada com pessoas com quase 100 anos de idade, né? Com todo respeito, mas a pessoa de 70 anos já é uma pessoa idosa, em que pese ela ser mais jovem, né? Do que alguém aí de 100, 110 anos, mas ela não deixou de ser uma pessoa idosa. É a mesma coisa aí, né? Fazendo a comparação com a Tabata Amaral. Ela tem um pensamento burguês, em que pese não ser tanto quanto o MBL e o bolsonarismo, mas infelizmente, novamente, ela solta pérolas aí que mostram, afinal de contas, o que realmente ela acaba pensando, né? E é sempre bom aproveitar esses momentos para desmistificar essa figura, né, que alguns ainda insistem em atribuir como sendo de esquerda, que é a Tabata Amaral. E claro, a gente poderia generalizar aí para todo o seu partido, entre outros aí. Mas voltando à questão do meio ambiente que estava falando, né? Uma saudação para a população do Banhado aqui de São José dos Campos, seu Davi, Elaine, Renato, meu querido amigo também o Donizete, entre tantos outros aí que nos acompanham, e dizer que a esquerda joseense, em especial os partidos, os sindicatos, né, entre outros movimentos, estão um tanto quanto decepcionando no que tange a uma luta, a uma mobilização mais drástica e incisiva contra os ataques da Prefeitura de São José dos Campos, contra os ataques do senhor prefeito Anderson Farias, que insistentemente não consegue simplesmente chamar uma reunião, fazer uma organização com a comunidade para se discutir de forma pública, como eu já falei, como muitos outros já falaram, como a própria comunidade já insistiu, como o próprio Dr. Jairo Salvador, defensor público, já insistiu, para que fosse, no mínimo, discutido de forma pública, num evento na Câmara, na Prefeitura, na casa do onde quer que seja, mas que fosse feito para justamente discutir a questão do banhado, a questão de uma possível construção de uma ecovila, né? Ou chamem do que quiserem, para que aquela população possa morar, possa viver do que produz, possa estabelecer e continuar fazendo, cuidando e preservando aquela região. Porém, não, fica aí sofrendo esses ataques, né? É sempre a velha história do tráfico aqui, tráfico lá, bandido aqui, bandido lá, e falam assim como se o lugar fosse uma espécie de inferno na Terra, o que não é bem verdade e infelizmente manipula aí muito a opinião pública, em especial a opinião daqueles que sequer já desceram a ladeira, já desceram a rampa em direção à comunidade propriamente e male passam na beirada da Avenida São José e acham que ali embaixo tem uma espécie de favela da Maré, de complexo do Alemão
ou de uma faixa de Gaza que a qualquer momento vai ter tiroteio, uma bomba vai explodir. E infelizmente tem gente que pensa dessa forma mesmo. Não estou ironizando só, não estou, né? Por mais que eu fale, né, eu tenho um caráter um pouco irônico assim na fala, né? Mas não estou nem ironizando. Tem gente que mora em São José, vive em São José e vide as coisas que são faladas, comentadas, até espalhadas, né, de forma um tanto quanto maldosa para tentar comprar a opinião pública. Tem gente que praticamente acha que ali é uma espécie de faixa de Gaza, né? Que pode ter um ataque terrorista, uma bomba explodir, criminosos fazerem alguma coisa a qualquer momento, né? E, por favor, né? Acho que a gente já fez um tanto quanto grande volume de materiais aqui no Mesa de Debates, né? Fora tantas coisas que já fiz por fora aí do canal, mas também envolvendo a população do Banhado e outros, para justamente mostrar que não é assim. E é muito triste ver que a esquerda está muito preocupada, né? A esquerda joseense em especial, está muito preocupada com questões, com todo respeito, mas relativamente inúteis para o momento, ou que poderiam estar sendo decididas, discutidas de outra forma, ao invés de pressionarem uma mobilização mais séria em relação a um bairro histórico e que está passando aí por uma verdadeira pressão, tendo que sobreviver dia a cada dia, acreditando que a justiça, né, a benevolência da justiça burguesa continue prevalecendo para que impeça o executivo joseense de tomar medidas mais drásticas, mas aí a questão que entra é até quando essas medidas continuarão sendo tomadas, até quando essa benevolência irá persistir, e enquanto isso a esquerda joseense, né, principalmente aí lideranças sindicalistas, PT, PSTU, com poder de mobilização da classe trabalhadora, que parecem ignorar a questão do banhado, deixando ali a população tendo que se virar, como já disse, com a benevolência dos entes do Ministério Público e, claro, a partir daí conseguirem frear as investidas da Prefeitura Joseense. A grande questão é até quando isso vai perdurar? Porque o primeiro vacilo, a primeira escorregada, a Prefeitura de São José dos Campos não vai respirar. Já vão descer com tratores, fazer toda a miséria possível para tentar tirar a população dali na marra, que é o que sempre quiseram, né? E que é o grande sonho da atual prefeitura, administrada pelo PSD de Anderson Farias, do mesmo vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, aliado do candidato de Jair Messias Bolsonaro, o atual governador Tarcísio Freitas, do Republicanos. Pois é. E a esquerda, podemos dizer de certa forma, grande parte dela que poderia estar mobilizando para essa causa, está preocupada com questões de aparato, com questões sindicais, com questões de conquistar essa ou aquela base, esse ou aquele aparato, né?
ao invés de mobilizar uma luta mais séria e consequente com relação à defesa do direito da moradia e de tudo que representa essa região aqui em São José dos Campos. Porque é como eu estou dizendo, a rigor, o banhado está sobrevivendo relativamente falando, né? Claro, em que pese a luta que é importante e é necessário registrarmos aqui da população, mas a rigor, ele está sobrevivendo também da benevolência de setores da justiça burguesa. A pergunta é: e quando não tiver mais essa benevolência? A prefeitura só está esperando o momento para contra-atacar. E essa é uma discussão que a gente já vem levantando aqui há muito tempo, que a gente vem levantando aqui agora novamente nesse Mesa de Debates, nesse Notícias Comentadas do podcast Mesa de Debates, e que deverá ser falada em vários outros momentos. Um beijo, um abraço no coração de todos, um ótimo final de semana e até o nosso próximo Notícias Comentadas.